E começou mais um do meu, do seu, do nosso Pode Ser Você! E hoje temos uma convidada muito especial. Muito querida, muito especial, maravilhosa. Gente, vocês não estão entendendo a energia dessa mulher, muito querida. Ela é dona de uma loja na Anália Franco, uma loja sensacional de roupas e sapatos. Sim. E no final desse episódio eu vou mostrar meu sapatinho pra vocês, que além de lindo, é extremamente confortável. Além disso, ela leva uma vida super saudável, treina, é casada há 13 anos. 13 anos. Gente, imagina o que vem dessa mulher hoje. Sim. Ela, Juliana Balbino! Aê! Gente, energia maravilhosa de vocês, né? Eu tô muito à vontade aqui, nem parece que eu tô gravando. E tô muito feliz pelo convite. Espero que eu consiga passar um pouquinho da minha história e consiga trazer a mensagem que é necessária agora pra esse podcast. Tô muito feliz, viu? Seja muito bem-vinda, né, amiga? Seja Isso muito mesmo. bem-vinda. E antes da gente começar, eu queria pedir pra você que tá assistindo o episódio, por favor, vai lá e já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos, pra gente conseguir distribuir o nosso conteúdo pra mais e mais mulheres. É sério, não é porque é de praxe fazer isso. A gente precisa que vocês ajudem a gente Boa. a entregar esse conteúdo pra mais e mais mulheres, certo? Então vai, Boa. já curte agora, compartilha agora e no final a gente vai te lembrar de novo, hein? Vamos Isso lá. aí, galera. Vamos lá. Antes, vamos entregar um presente pra nossa entrevistada. Opa! Hoje a gente tem dois presentes, presentes. graças Oba. a quem? A Laiane, da Festa Escova Moca. Eu vi que você já é adepta à franquia da Festa Escova. Já fui em várias, inclusive já fui na Moca Já também, foi na viu? Moca? Aham, Então eu trouxe esse presentinho pra você, que a Laiane mandou todo especial. Lá, muito Muito obrigada. obrigada. Nós vamos lá Obrigada. hoje, inclusive. Vocês- A gente eu foi vi. lá, A gente foi lá hoje, Eu fez vi. make. A escova da vida, Cara, você ficou a make 50 da minutos vida. lá? 50 minutos e fiz É. a unha, o cabelo, a make. E eu não entendi porque na Thalita vocês passaram batom vermelho e eu tô aqui toda basiquinha, mas tudo bem. Básica, tá Eu fiz linda. unhas vermelhas, boca vermelha, E eu tô entendeu? nude, unha nude, boca nude. Unha vermelha. Gente, pra mim, unha vermelha é básico. Tipo, não tem É. outra cor que seja tão básico quanto vermelho. Lá, muito obrigada, viu, pelo presente pra nossa entrevistada. Aí é um Gente. hidratante e tem um Olha, voucher de hidratação também. E eu conheço os produtos da Fest. Eu tenho, inclusive, na minha casa. E eu sei que o negócio é surreal. É muito bom, né? sério? Eu uso também. Aham. Esse aqui é o condicionador. E é líquido, né? Muito, É. muito Eu ganhei o louco. amarelo, não foi o azul, mas o amarelo é muito É, cheiroso. o amarelo é pra loira. É. E esse daqui é o nosso presentinho pra Ai, você. adorei. Que a gente Do fez episódio. em parceria com a Ui Brindes, que é a eu minha empresa. já vi E a Ui HS, Brindes, que é a viu? empresa da Thalita. Eu vi. Gente, olha essa embalagem. Vocês fazem essa embalagem? Fazemos. Aham, já É viu que a linda, né? JB, eu vou querer. Ai, gente, que coisa linda. É um bloquinho pra quando É um você for assistir bloquinho. os episódios, anotar todas as informações Pode ser importantes. você. Essa câmera que Isso. mostra? Olha que coisa linda, gente. Amei. A caneta também é da sua empresa, né? Também é Sim. personalizada. Os E um bombonzinhos. chocolatinho pra Amei. você comer depois. Apaixonada nessa caixa, viu, gente? Que bom que você gostou. Amei, muito obrigada, viu? Pode Pelos deixar seus ali, né? presentinhos. Entrega Isso. ali Posso pra deixar ficar ali. aqui. A caixinha eu acho que eu vou deixar aqui, amiga, a caixinha. Vai. Vou deixar Tira esse daí pra Uhum. não ficar muita coisa na mesa. Ótimo. Partiu começar? Vamos lá? O Vamos. que vocês querem saber de mim? Tudo. Tudo. Início, meio, fim, tudo. A gente quer saber um pouco, pra começar um pouco da sua história, pra mulherada que tá assistindo a gente, que ainda não te conhece, falar um pouquinho da Juliana. Da onde você vê a sua história. Porque hoje a gente olha ali, quem olha a ponta do iceberg não vê tudo que aconteceu lá embaixo, né? Não, Hoje você tem ali exatamente. uma loja lindíssima, de sucesso, que depois a gente vai chegar nessa parte. Aham. Mas eu queria saber da onde veio essa ideia de empreender. Sim, na verdade é tudo muito diferente da minha realidade de sempre, né? Bom, meu nome é Juliana Balbino, como vocês sabem, eu venho da periferia de São Paulo, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Já ali para sustentar a minha família. Meus pais eram casados, e aí o meu pai se separou da minha mãe, arranjou outra mulher e tal, né? Naquela época. Nunca acontece, nem nessa época. Isso nunca acontece. É praxe, Nunca acontece. E aí ele separou da minha mãe, e minha mãe tinha comigo
tenho 4 filhos e aí eu também tive que trabalhar. Eu sou mais velha, né? E aí eu tive que trabalhar já com vendas, né? Literalmente pra comer. Pra comer. Então, assim, na minha casa, eu já tive momentos que não tinha o que comer, que eu tinha que ir na casa da vizinha, de uma amiga adolescente também, pra comer. Eu e os meus irmãos, nós dormíamos na mesma cama, assim, acho que a gente ficou durante 1 ano fazendo isso. Então, tive que trabalhar por necessidade mesmo, sabe? Com 14 anos? Com 14 anos, fui trabalhar como vendedora de loja de imóveis. E aí, naquela época eu ganhava muito pouco também, mas conseguia levar alguma coisa pra dentro de casa. Então, trabalhava de manhã até a tarde e à noite ia estudar. Então, foi aí que começou a minha trajetória, assim, profissional. E sempre trabalhei com vendas, né? Sempre gostei de trabalhar com vendas. E depois disso, fui trabalhar de vendedora no shopping. E a maior parte da minha vida foi como vendedora de shopping, né? E aí teve a minha transição até eu chegar como gerente e depois abrir minha loja. Mas a minha história começa assim, na periferia de São Paulo, tendo que trabalhar literalmente pra ajudar os meus ajudar irmãos. a mãe e os 3 irmãos. A gente tem uma entrevistada que tem uma história parecida, a Cristina Costa. Com 12 anos ela começou a trabalhar, né, amiga? Ela ajudava a mãe costurando porque também não tinha o que comer. Aí a gente fala que ela deixou de brincar pra trabalhar. Sim. Então, quando você desde cedo começa a abdicar das coisas, você cresce mais forte, né? Com outro preparo. Exatamente. E aí você se tornou gerente de loja de shopping. Sim, na verdade comecei como vendedora de loja de imóveis, depois fui pra shopping, e acho que, quando que eu fui gerente, Cá? É que a Carinha, minha amiga, já tem uns 15 anos, acho que ela lembra um pouquinho. Eu fui sua subgerente, eu virei gerente na TNG. Trabalhei durante um tempão na TNG. Ô Ju, e como que foi no shopping? Eu já trabalhei em loja de shopping, Cara, assim. shopping é pauleira. E não só isso, mas não é pesado? Um roubando a vez do outro, um roubando venda do outro. Na sua época que você trabalhava era assim? Era assim, mas assim, era meio que normal da época, né? Mas assim, pra mim foi maravilhoso. Foi. A experiência que eu adquiri no shopping, a experiência de vida, de vendas, de lidar com pessoas, de trabalhar com equipes grandes, de trabalhar com grandes rotinas de horário, foi sensacional. Então, tudo isso foi muito bom pra mim, pro meu crescimento, pra eu abrir minha loja. E aí, trabalhei um tempo nessa loja como gerente, fui pra outra empresa como gerente, e nessa empresa eu fui transferida. Essa empresa, ela tinha mais ou menos umas 100 lojas na época, né? Eu trabalhava numa das lojas aqui da Zona Leste e fui promovida para a melhor loja dessa última empresa, dessa penúltima empresa. Só que quando eu fui transferida, eu tinha uma vendedora que ela gostava muito de mim, então ela saiu de lá. Ela ficou desmotivada, saiu de lá e ela achou um trabalho aqui numa loja aqui do Anália Franco. Quando ela chegou nessa loja, estava precisando de gerente, era uma loja de sapato, né? Tava precisando de gerente. E ela me indicou. Nos reencontramos lá novamente. E lá eu trabalhei durante 5 anos. Foi quando eu tomei a decisão. Falei, cara, é isso, vou abrir minha loja. Aí depois de 5 anos pedi demissão e abri minha loja. Mas você sempre teve esse sonho de empreender? Sempre, mas eu nunca achei que era possível, gente. Eu nunca achei que era possível. Na verdade, não é me vitimizando. Eu não sou vítima porque eu A gente saí não da aceita periferia, nada disso, né? nada De disso. ser vítima. Eu nem dou espaço pra essa questão. Mas, por alguma questão, a gente acha que a gente não vai ser. A gente que veio da periferia, sabe? A gente acha que não vai ser. Então, eu tinha sempre esse sonho, sempre pulsava, mas eu achava muito distante. Só que, com fluidez, ele foi acontecendo. E aí foi quando eu tomei a decisão de pedir demissão dessa última loja que eu trabalhava e abri a minha loja. E abri a Juliana Balbino. E aí, como que foi esse comecinho? O começo... Porque assim, você tinha experiência, querendo ou não, experiência do shopping, por mais pauleira e difícil que seja, é uma baita experiência, porque são lojas que já estão há bastante tempo, né, que já tem anos de mercado, eles passam uma boa experiência, né? Sim. Tem treinamento, ensina bastante, Sim, mas quando você a gente vai tem... e solta, né? Eu sei porque eu comecei também pequenininha ali e eu Você falava... trabalhou em shopping, você trabalhou, né? Ela trabalhou em shopping, eu trabalhei em outras áreas. Mas nunca trabalhei não, trabalhei em moda também, mas eu vendia roupa na faculdade. Caraca, de sacola, sabe? legal. Eu levava. Mas quando a gente pega uma empresa, vou abrir uma empresa, vou abrir uma loja, você fala, agora sou eu, por eu, tem que dar certo. Você Sim. contrata um funcionário, você fala, caramba, agora sou eu e aquele funcionário.
tenho que dar certo pra mim, tenho que dar certo pra ele, tenho um aluguel pra pagar. É uma puta É muita responsabilidade. responsabilidade, mas eu acho que até essa questão dela ter falado que não só quem é de periferia, tem muitas meninas que têm outras condições e que não acham possível empreender. Não acho A, possível. a gente fez uma votação outro dia no Insta do Pode Ser Você e eu me surpreendi com a resposta, porque eu acho que eu dei algumas opções, vou chegar lá, nunca pensei nisso ou não me vejo capaz. E muitas votaram não me vejo capaz. Caramba. Então, assim, tem muitas meninas que não sentem isso do jeito Isso que não você era sentia. necessariamente Não necessariamente uma pessoa de periferia, né? Tem muitas pessoas que têm esse medo e eu acho que ainda mais quando você vem de condições humildes, né? Aham. Você se vê com menos possibilidades, menos oportunidades. Parece Então, que tá mais longe, né? e antes, Ju, desculpa te interromper. Imagina. Antes de você falar um pouquinho de quando você abriu a loja, eu queria saber o que você sentiu, assim, como foi pra você largar o seu trabalho e abrir uma empresa? Porque só esse passo, eu conheço pessoas que não têm coragem de fazer isso, que têm um mega potencial pra terem suas próprias empresas, mas não têm coragem. Como é que a gente poderia dizer? O certo. O certo, O certo pelo duvidoso. Aham. Isso. Como foi pra você isso? Então, cara, pra mim eu acho que foi um processo meio que inverso, porque assim, como eu falei pra você, estava tendo fluidez quando eu saí da empresa que eu trabalhava pra abrir minha loja. Eu tava numa época extremamente desprendida, extremamente sem medo. Sabe a criança quando ela joga bola e ela joga tão perfeitamente que ela não tem medo de furar aquela bola? Se furar tá tudo bem? Eu tava daquele jeito. Só que o meu BO não foi aí. Meu BO foi quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, a responsabilidade batendo, e você tem folha de pagamento, você tem aluguel, você tem funcionário, você tem fornecedor. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter medo. Aí foi um A período... responsabilidade. Exatamente. Então, quando eu não tinha medo, tava tudo fluindo. Quando eu tive medo, foi os piores anos da minha vida como empreendedora. Foi aí onde Quando chegou você o meu teve BO. medo. O primeiro passo eu não tive medo, fluiu. Que foi o quê? Fluiu. O primeiro ano que você O falou? primeiro ano, o segundo ano, porque assim, quando eu comecei, o primeiro ano eu fiquei numa sobreloja, eu trabalhava só com sapato nessa época. A loja era de roupa embaixo, eu trabalhava só com sapatos na parte de cima. Aí não deu certo, cara, aí eu sou uma pessoa muito de Deus, aí não tava dando certo esse prédio onde eu tava, eu falei, Deus, o que que eu faço, Catei o carro, saí chorando no meio do Anália Franco, saí chorando, falei, gente, eu preciso de um lugar, parei numa rua, olhei pro lado e eu vi a loja. Era uma escola ali, não tinha nada a ver, era um verde feio. Falei, é esse lugar, cara. Meu coração acelerou. Eu mandei foto pro meu marido, falei, é isso. E, cara, eu não tinha condições, né, de alugar aquilo lá. Essa é a realidade, mas Deus foi abrindo o caminho. Era a história que eu falei pra vocês, eu não tinha medo. E aí esse ano foi muito legal, só que os BOs vai aparecendo, independente de você ter medo ou não. Só que conforme eu ia tendo medo, o medo ia me paralisando. E foi aí onde eu tive, não sei que horas que a gente vai chegar lá, mas foi quando eu tive os piores anos da minha vida como empreendedora. Que foi a parte do medo. Você acha que isso que te travou? Me travou total, gente. O medo paralisa mesmo. Eu posso falar, Ju, eu compartilho desse sentimento, porque muitas vezes a gente vai assumir um compromisso grande como esse, funcionário, aluguel, e a gente se vê assim, a ansiedade corrói a gente. Até no nosso projeto, né, amiga do Pode Ser Você, a gente começou, foi uma loucura, assim, virou nossa vida de ponta cabeça, porque não é só chegar aqui e gravar, né? Não, Tem muita coisa. E aí, em vários momentos, a gente Sim. se via, assim, totalmente descabelada, com não dar conta de tudo. E aí, o medo Ai, dá você uma é mais travada. doido do que eu, que você tem quantas empresas? Você dá uma travada. Muito doida. Olha, eu não sei definir quantas, mas eu tenho algumas. Gente, ela não sabe definir quantas. É porque é tanta coisa que a gente faz em paralelo. Paralelo, né? Mas é uma loucura. E isso... Vamos brindar antes da gente beber? Que eu tô incomodada. Eu tô querendo também beber, eu tô mas... aqui, gente. Um brinde. Um brinde. A nós e a todas nós. as mulheres que estão nos assistindo. Isso aí. Então é isso. E aí, o que você fez, Ju, quando você começou a ficar com esse medo, com essas responsabilidades todas? O que aconteceu com você que você disse que viveu o pior Não, momento? mas acho que antes disso, o que te fez chegar nesse medo, né? Porque assim, foi vindo a responsabilidade, mas foi quando, mais ou menos? Foi perto da pandemia? Foi antes? não. Teve alguma coisa Pior relacionada? que foi um pouco antes, a pandemia também Foi antes. foram anos
bem difíceis pra mim, né? Mas foi um pouquinho antes ainda, sabe? Na verdade, foi a responsabilidade. Quando eu me vi com um boleto gigante de aluguel, folha de pagamento e uma série de responsabilidade, um monte de fornecedor, eu falei, gente, o que eu faço? Como que eu administro isso? Falei, cara, onde eu estava com a cabeça que eu fiz um negócio desse? Parece que você cai na real. Entendeu? E na verdade eu nem deveria ter caído na real, porque quanto mais eu tive medo, mais eu me travei, mais eu me escondi, mais eu deixei de atender os meus clientes, mais eu ficava numa parte que talvez nem me cabia. Eu tinha financeiro e eu ficava do lado do financeiro em vez de estar montando as ações da loja de marketing e tudo mais. Tudo isso por medo. Tudo isso porque eu achava que, sei lá, tava todo mundo sabendo dos meus problemas, que nós sabemos, que nós empreendedores passamos por muitos problemas, né? É, Você tinha medo de fracassar, medo do que os outros iam medo. pensar? A gente que vem da periferia, a gente pensa que a gente tem muito medo de voltar pra trás. Muito medo, entendeu? Eu não sei se é diferente pra quem tem grana já, sabe? Tipo assim, se de repente um negócio é só um negócio, né? A gente tem muito medo de voltar pra trás. É tudo que a gente não quer. Se eu comparar a minha história de hoje, lá de trás, onde eu tinha aqui na casa de uma amiga pra poder comer, cara, a gente tem muito medo de voltar pra trás. Essa que é a questão. E aí, quando foi que você deu uma virada de chave e você saiu do lado do financeiro? Porque eu já vivi isso. Você já viu Já isso? vivi isso. Há anos atrás, eu tinha a minha empresa em Santo André. E foi quando no ABC começou a fechar tudo. Acho que algum projeto louco da Dilma, não lembro agora. Mas era alguma questão política. Nada a ver com a pandemia, que foi antes, né? No governo da Dilma. E aí, eu trabalhava só com revisão de contrato de financiamento, famoso revisional, para reduzir juros. O que aconteceu? Começou a inadimplência aumentar muito, a gente não conseguia faturar. E aí, ao invés de eu ir pra frente do comercial, que é o que eu amo fazer e o que eu sempre fiz, eu larguei o comercial e sentei do lado do financeiro. Então, eu chegava de manhã, o que tem pra pagar? Ai, meu Deus, tem 20 mil de exatamente conta isso. pra pagar? Ai, meu Deus, quanto que a gente tem no caixa? Tem 20 mil de conta e eu tenho 5 mil no caixa. Ai, meu Deus, e agora? Eu não ia pra lá. Aí, o que eu fazia? Me travava. Aí, eu falava, Você não faz nada? passava mal, vou embora. Vou embora, não sei o que fazer. Ou eu saía mais cedo, ou eu não conseguia comer. Aí eu falava, meu Deus, não, eu tô gastando muito. E eu nem gastava. Porque nesses momentos você não vai gastar. Com a gente é onde a gente menos se preocupa. Você quer o quê? Que a empresa, primeiro a empresa vai ser rica. Aprendam isso. Primeiro a sua empresa tem que ser rica, pra depois você ser rica. Não dá pra empresa que faturou os primeiros 10 mil líquido lá. Nossa, peguei meus 10 mil no bolso. Não, galera. Empresa primeiro tem que crescer, tem que investir. É marketing, é divulgação. Mas óbvio, os BOzão a gente sempre passa. E aí, nessa época, eu tava surtada. Eu só ia pra pagar conta, não tinha dinheiro, eu não tinha o que fazer. Eu falava, não tenho o que eu fazer aqui hoje, não tenho dinheiro. Só que não, a gente tem que sair disso. Eu falo que às vezes a gente tem que ser bobo da corte. Sim. O bobo da corte, por quê? O palhaço, não falam que ele tá sempre sorrindo, mas às vezes ele tá triste por dentro? O empresário também. Às vezes você tá passando dificuldade, você tá acabado por dentro, mas você tem que colocar um sorriso na cara, se vestir de palhaço pra animar uma equipe, se vestir de palhaço pra trazer cliente, pra fazer barulho e pra fazer acontecer. Né? E assim, e principalmente, gente, às vezes as pessoas podem falar que é balela, cara, você tem que ter paixão pelo teu negócio. Porque quando tudo dá errado, quando você tá com crise de ansiedade, quando igual você falou, tenho 20 mil pra pagar no dia, tenho 5 mil no caixa, a única coisa que te segura é a paixão. Você tem que ser apaixonada pelo que você faz. Não tem mais nada que te segure, sabe? Então, nesse meio tempo de empresa, eu passei por muitas coisas, muitas coisas. Você já estava casada quando você estava passando por esse período? Já, sim. Ela tá 13, a loja tem 7. Já, já. Ele é tudo, né? Ele é sempre quem... Ai, tô com testosterona baixa, gente! Ela tá emocionada e a gente se emociona junto. Mas ele ajudou você nesse período, Ju? Demais. Ajudou. Ele é tudo. Ele é tudo, Deus é tudo, né? Então, assim, eu passei por tudo. Eu não tenho filhos. Eu perdi meu terceiro dentro da empresa, tentando salvar a empresa, e perdi meu terceiro lá. Perdi meu pai, tudo que vocês imaginarem aconteceu na minha vida. O cancelamento lá no meu bairro, pelas amigas que eu tinha.
Pelas amigas que tudo, você tinha. pelas amigas que eu tinha. Então, assim, eu não sei como que eu vou contar essas histórias aqui, mas foi isso. Eu engravidei pela terceira vez, tive uma gravidez nas trompas e perdi na loja. Perdi meu pai, foi o cancelamento, foi os Como assim o problemas. cancelamento? Então, eu tinha um grupo de amigas, né? Que. Eu falo cancelamento porque eu sei que é Sim. cancelamento agora. Naquela época nem era antes da pandemia. Foi antes da pandemia que isso aconteceu. Tinha um grupo de amigas que viviam frequentando a loja, mas sabe aquelas amigas que não são bem amigas, porque, tipo, nem te prestigiam da Todo maneira mundo certa? tem essas amigas. Todo mundo tem, mas ela tá lá só pra ver o que tá acontecendo. Gente, porque existe um negócio assim, ó. Quando você é da mesma classe que de todo mundo, tá tudo bem. Agora, quando a pessoa, ela te vê, ela conhece você lá de baixo, vê você crescendo e você meio que se equipara, não é legal. Porque nós, seres humanos, a gente precisa estar em constante evolução. Nós precisamos evoluir o tempo todo. Quando alguém de uma classe um pouquinho melhor do que a sua te vê chegando ali, é complicado. Ela fala, será que eu estagnei? Então ela tá sempre ali do lado, te vigiando, vendo o que você tá fazendo. Qualquer passo em falso que você der, ela tá ali pra te apontar e te julgar. Sabe aquela amiga que chega em você, olha, eu adoro você. Só que assim, fulano tá falando isso, fulano tá falando aquilo. Cuidado. Na verdade, é ela que tá falando aquilo, gente. Sim. Isso é ela que tá falando. E, enfim, e nesses meus problemas, nesse meu isolamento comigo mesma, eu comecei a me isolar da loja mesmo. E aí eu comecei a me afastar delas. Aí o que aconteceu? Elas se reuniram e falaram: olha, a gente não deve mais ter amizade com X pessoas. Só que quando a gente é bairrista, a gente sabe que o bairro onde nós estamos, pelo menos que eu estou, é muito bairrista. Muito. E aí é aquilo, né? Um fala pro outro, e aí teve o cancelamento. Aí geral falando mal de mim. E aí quanto mais eu sabia daquilo, mais eu me fechava. Entendeu? Então foi mais ou menos isso daí. Eu não chamava de cancelamento na época, né? Que agora tem esse tal de cancelamento nas redes sociais, é por isso que eu chamo. Então foi mais ou menos isso. Mas Pesado, hein? Foi, Punhalada nas costas. foi demais. Eu acho que é aquela frase que dizem assim, todo mundo quer te ver bem, mas não melhor do que ele. Exatamente. Uhum. E aí, voltando na parte que você tava do lado do financeiro, passou pelo cancelamento e só o seu pai faleceu, perdeu 3 bebês. Uhum. Como que você saiu disso? Ah, gente, é fé em Deus. Eu não É Deus, vejo né, outra Ju? coisa, cara. Ó, é surreal quando a gente passa pelos piores momentos, a gente fica, deixa eu falar com alguém. Por mais que meu marido sempre foi meu apoio, mas, gente, não é, isso não supre o quanto você colocar o teu joelho no chão e você falar, sinceramente, se rasgar o peito, chorar. É só isso que te supre, é só ele que fala com você. É surreal o quanto ele fala. É, e durante a pandemia eu falei, cara, o que eu vou fazer? Quando deu a pandemia, falou, vai fechar a loja, vai ter que fechar mesmo. O que eu fiz? Eu subi pro meu escritório, acho que eu devo ter ficado umas 3 horas chorando, sem parar. Aí depois eu lavei o rosto, me maquiei e falei, chorou? Bonita. Então tá, agora arregaçar as mangas pra você pelo menos se manter. Então eu me dei esse período de chorar pra depois arregaçar as mangas e vender e fazer as coisas Aí acontecerem. você fez o quê? Mudou pro digital? Sim, aí foi quando entrou o site da loja, quando a gente começou a... Porque até então você não tinha site, venda pelo WhatsApp. Olha, até tinha o site, mas era muito pouco. Não focava, né? Não focava. Acho que antes da pandemia, a Ninguém maioria focava mais. não era. As grandes empresas já focavam, né? Sim. Exatamente. As grandes empresas já focavam. Então foi quando a gente também não. A gente trabalhou, né? Assim, com as portas fechadas, mas nós trabalhamos. Então nós fazemos as entregas. Sempre existem pessoas que querem ser atendidas, então tinham clientes que iam pra loja, tudo com muito cuidado, sempre, né? A gente tem que ter esse cuidado. E foi isso. Aí foi quando eu comecei a mostrar minha cara de novo, né? Para as pessoas, né? Para as pessoas, tanto ali na loja, quanto no Instagram, quanto nas ações de marketing, que é o que sempre me deu resultado, né?
Que foi inclusive por isso que eu te chamei pra estar aqui. Foi, Porque né? você tem total perfil. Eu falei, na verdade, nem eu nem a Thalita conhecemos a Ju, né? E aí, nesse projeto, eu fico de olho na mulherada. Tem muita mulher que manda mensagem querendo ser entrevistada, mas a gente quer alguém que tenha a cara do nosso pod, sabe? E aí eu vi, o que eu vi? Uma loja, não sei se foi anúncio patrocinado, mas eu vi que tinha uma pessoa muito presente ali naquela loja. Fui dar uma olhada no feed, amei os looks, tem um look lá rosa. Gente, aquele conjunto da blusa com a saia rosa. Ai, nossa, ele é lindo. E aquele casaquinho me chamou a atenção de um jeito que você não tinha o P. É sua cara, aquele. É minha cara, não é? Quando eu vi aquele casaquinho, eu falei, meu, gostei desse casaquinho. Aí fui dar uma olhada na loja e vi vários de você. Videozinho aqui, videozinho ali. Eu falei, ela tem cara de dona. É uma dona participativa. Então ela tá entendendo a jogada. Vou mandar mensagem pra ela pra ver se ela tem interesse. E é isso, eu vi que você tinha o perfil porque você tá entendendo a necessidade de hoje. Muita gente ainda não entende que o digital é uma necessidade. É uma necessidade. Né? E muito mais ainda, você ótimo pra quem consegue trabalhar sem colocar as caras. Mas os nossos ramos, a gente é muito bom quando a gente cria essa conexão com a cliente, com o cliente. Eu vi que sua cara tava ali, que a loja tinha a sua cara. E aí, isso foi o que sempre me trouxe uma certa força, sabe, no começo. Era estar presente, era a minha cara. E aí vocês imaginam, eu perdi isso, né? Fui paralisando e fui deixando de estar ali tão presente. Então foi aí que eu tive os problemas, né? Como eu te falei, foi quando eu deixei de dar a minha cara ali na loja. E essa questão até da amizade que você falou, Ju, a gente comenta muito que quanto mais a gente cresce, mais seletivo a gente fica. E muitas pessoas se afastam da gente. Sim. Mas sabe que isso é a resposta das nossas orações, livrai-me de todo mal. Amém. Porque tem surpresas que a gente passa com as pessoas. Eu tive um episódio com uma pessoa que a Thalita conhece, da massagem, da drenagem, um episódio aí. Não vai Que falar não isso, vou por favor. falar, mas assim, você passa por cada coisa, sabe? A gosto da pessoa que nem pessoa, me tá? conhece, a pessoa que nem me conhece, vem falar assim, ai, não esquece das suas origens. Aí eu Cara. falo, oi, você me conhece há 2 anos. Então. Que origem você tá falando? Exatamente. Sabe? E a pessoa quer te menosprezar, mas por quê? Porque ela acha que ela te conhece de um período onde você não estava aqui e você Exato. está aqui agora. E talvez ela sempre esteve aqui e não evoluiu, ou sempre esteve aqui embaixo e não chegou até aqui. Então eu acho que isso incomoda, mas a gente vai ficando cada vez mais seletivo e isso é bom. A gente vai ficando seletiva, isso acontece real. Na hora dói. Na hora dói. Mas se a gente tivesse como saber que isso já vai acontecer e, tipo, tá tudo bem, porque vai acontecer com todo mundo, seria muito melhor, né? Então, por isso que eu admiro mais ainda, estando aqui, o podcast de vocês, porque eu tenho certeza que outras mulheres vão entender e vão estar passando, né, gente? Por isso. E vão saber passar, né? Com Exato, certeza. fiquem atenta com as amizades, viu? Fiquem atenta, não queiram ter uma amiga assim igual a Thalita, que aí vocês vão se dar muito Filha da mãe. Não, gente, ó, vou falar. Eu perco a amiga, mas eu não perco a piada. E eu fico fazendo gracinhas. E essa amiga que ela falou, gosto da pessoa, viu? Eu falei, não vai falar. A Pamela, ela é maluca, cara. Às vezes ela fala os negócios. Ainda bem que aí você gosta, alguém tem que gostar dela, né? Óbvio. Pra ver aqui. Vou comer um damasco. O que eu ia te falar era outra coisa. A Pamela tá me desconcentrando. Come um damasco. Eu gosto de te ver sem graça. Não, Mas ela ela pegou não pra eu parece falar, eu assim, falei, não é sem graça. possível que ela faz isso com a gente. Mas eu ia te perguntar, porque assim, quando a gente passa muita dificuldade, principalmente em empresa, na vida, né? Tem um momento que parece que... Vou dar um exemplo, um corredor. Ele trabalha uma vida inteira pra ele ganhar o troféu dele. E aí, quando ele vai lá participar, ele ganhou o troféu. Tem um momento que ele levanta o troféu dele e fala, nossa, consegui o que eu queria. Na vida do empreendedor, do empresário, não é muito assim. Não tem um troféu pra gente levantar. E quando a gente atinge um faturamento X, a gente atingiu 10, eu quero 20, atingiu 20, eu quero 40. A gente nunca quer parar, né? A gente é imparável, incansável, né? Mas existiu um momento que você falou assim, cara, agora tudo que eu fiz valeu a pena. Me curei da minha depressão, das minhas angústias, dos meus receios. Agora é o meu troféu. Algum momento que você parou, olhou e falou assim, deu certo.
É como você falou, parece que a gente sempre quer algo a mais, né? Quando a gente consegue estabilizar as nossas coisas, que eu acho que não sei nem se existe se estabilizar, a gente quer algo a mais. A gente fala, pô, então vou fortalecer em tal setor, ou de repente, sei lá, começar a pensar numa próxima unidade ou numa outra empresa, alguma coisa assim. Mas eu vou dizer que esse ano eu tô muito plena. Esse ano eu acho que eu tô mais plena, porque assim, a gente consegue ver a segurança de você já ter um tempo no mercado, isso te traz essa plenitude, a segurança de você ter pessoas que te apoiam, que no caso é a minha família, a família do meu marido. Então, hoje eu tô bem. Como você falou, né? Eu não sei se eu me curei de uma depressão, não sei se eu cheguei a ter uma depressão, mas que eu sofria de ansiedade, certamente. E quando eu passei por esse período, além de tudo, eu também engordei pra dedéu, igual você falou, vida regrada. Eu cheguei na obesidade grau 2. Sério, Ju? Tudo isso, gente, tudo isso por conta de empresa. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Hoje, a minha empresa, eu sou apaixonada pela loja, mas eu estou em primeiro lugar. Hoje eu estou em primeiro lugar. Antes, tudo. Eu não ia pra academia porque eu tinha que cuidar da empresa. Eu não comprava um sapato porque eu ficava com receio de não sobrar pra cliente. Não, hoje tudo vem em primeiro lugar pra mim. Porque é igual aquele lance da máscara, né? Do avião. Quando a gente cuida da gente, da nossa máquina primeiro, aí sim a gente tá preparada pra cuidar da máquina dos verdade. outros. Então hoje, a minha cliente, ela vai sentar lá no sofá comigo, ela vai comprar o sapato dela, a roupa dela, cara, e ela vai ter a terapia JB dela. Ela vai conversar, e eu tô bem pra conversar com ela. Antes eu não tava. Estragada do jeito que eu tava, tipo, obesa, não me cuidando. Foi isso, gente. E aí foi Deus, foi esse seu apego com Deus que te fez sair desse. Ele que me salvou, ele e meu marido. Teve um dia que meu marido falou: E aí, cara, olha como você tá. Minha mulher sempre foi tão vaidosa, tão arrumada. Ele falou assim: Você sai do trabalho, não te vejo mais maquiada, como você sempre foi, sou leonina, então eu adoro me arrumar. E ele falou: E aí, é isso que você quer? E aí foi quando eu falei: Isso. Esse processo de emagrecimento começou do ano passado, desde o ano passado, né? E aí foi quando eu comecei a me cuidar, me alimentar melhor. Bebo, adoro. Minha vida é um equilíbrio, me alimentando bem e bebendo. E aí eu comecei a me alimentar melhor, fazer exercício, tomar os meus suplementos, ir na Nutri, essas coisas. Se cuidar, Gente, né? é um processo, é surreal o quanto são várias coisas que envolve, né? A gente dar certo na empresa, é o espiritual, é o corpo forte mesmo, sabe? O relacionamento também, porque se tá um relacionamento mais ou menos, atrapalha também. Atrapalha. Uhum. E vice-versa, se você também não tá bem no trabalho, muitas vezes a gente acaba levando isso pra dentro de casa. E é isso. Eu acho que é aquele viver em alta performance. Já viu? Performar, a gente tem que ser alta performance. Eu tava lendo sobre alta performance, aí eu fiquei, eu preciso ter alta performance. Às vezes a gente fica até exausto, mas eu quero ser a melhor na empresa, eu quero ser a melhor pra mim mesma, pro meu corpo, quero ser a melhor pros meus filhos, pro meu marido, pro meu relacionamento. É ter alta performance, né? Às vezes a gente acaba caindo em alguma coisa. Ai, essa semana eu não consegui fazer academia, ai, não sei o quê. Mas a gente tem que tentar manter a alta performance pra ter a felicidade. Eu acho que uma coisa é muito relacionada à outra, né? Eu vejo que se eu discuto com meu marido, meu dia já não flui a mesma coisa no meu trabalho. Né? E se eu tô mal no meu trabalho, às vezes eu chego em casa, não... Fico assim, ai meu Deus, eu tenho que dar atenção pra essas 3 criancinhas aqui que eu pari. Não vou conseguir, né? Eu acho que a gente tem que ter uma cabeça muito boa como empresária, né? Pra conseguir fazer tudo e ter essa alta performance. E esse lance de discutir com o marido, eu levei isso comigo durante muitos anos, sabe? Se eu tinha um problema com meu marido, parecia que nada fluía. Falei, cara, eu vou me desprender disso. Então, se eu discutir com meu marido, tipo assim, eu e meu marido, a gente tem um relacionamento tão legal que a gente não consegue, tipo, ficar brigado. Eu penso, cara, eu sei que daqui a poucos minutos ou poucas horas vai estar tudo bem. Então, eu não vou levar isso não vai fazer mal pro meu dia. Então, como é que fala? Internamente, interior. Internalizei isso. Internalizei. Esse negócio aí. Eu coloquei isso dentro de mim. E aí então, assim, se eu tenho um problema com ele, tá tudo bem. Foi com ele, foi isolado. Então, o restante do dia eu deixo fluir. Porque a gente vai ter problemas o tempo todo, né? Não tem o que fazer. Mas você conseguiu fazer isso Consigo, agora? hoje eu Porque consigo. o Arthur, ele é bem assim. Quando a gente tem qualquer pormenor
desentendimento, ele fica bem mal. Bem mal, assim. É uma coisa que eu já não fico tanto, porque eu penso como você falou agora. Daqui a pouco vai estar tudo bem. Não precisa parar o dia inteiro, não precisa morrer, porque a gente se desentendeu ali em alguma coisa. À noite a gente conversa, tá tudo bem. Ele não. Se não resolver ali na hora, ele não consegue fazer reunião, ele não consegue atender cliente, ele não consegue fazer nada. Eu ficava assim. Meu marido sempre levou muito de boa, tranquilo. Agora eu já ficava assim. Então hoje você vai, eu não sei se é chavinha que se fala, né? Mas a gente vai mudando, né? A gente vai se testando. Então eu comecei a me testar. Será que se eu esquecer isso por um pouquinho, será que dá certo? E aí foi dando certo, né? E na empresa, suas maiores dificuldades hoje, onde estão? Bom, eu acho que é o que vocês me perguntaram sobre se eu já cheguei nessa plenitude, né? E, cara, parece que a gente nunca tá satisfeito, real, com as coisas que a gente tem. Esse é um problema, né? Esse é o problema dos tempos de hoje. Esse é um dos problemas dos tempos modernos, né? Mas hoje a loja, ela vai muito bem no online, né? Ela vai muito bem no online. Ela sempre foi muito melhor no presencial. E o que eu quero é que ela fique cada vez melhor no online. Então, esse seria um dos pontos que eu quero fortalecer mais ainda lá na JB. E eu acho que tá indo legal, né? Porque você já é a persona do seu negócio, trabalha bastante isso, tá todo dia dando a cara ali. Exatamente. Coleção vocês fazem também semanalmente, quinzenal? Como que funciona? Sim, eu trabalho os sapatos, a gente tem algumas fábricas, né, que produz pra gente, então o sapato é fabricação nossa, são fábricas terceirizadas, as roupas elas são curadoria, né, curadoria quando a gente pega outras marcas e a gente coloca o nosso olhar e o nosso cuidado e a gente vende. Então, semanalmente, a gente está lançando as coleções. O sapato, a gente já se programa muito antes, 6, 7, 8 meses antes. A gente já deixa pronto antes, né? Para chegar ali no melhor momento. Sobre as roupas, a gente já tem um pouco desenhado do que vai se usar, do que tá acontecendo aí no mundo da moda, pra gente já saber o que a gente vai trazer pra loja, né? E semanalmente a gente tem as novidades. E é você sempre que tá por dentro, que escolhe toda a coleção? Sempre. Inclusive, vocês perguntaram agora, pensando melhor, um dos gargalos da empresa é eu presa, né? Tipo assim, a gente estar em todos os processos da loja, né? Então, eu tô meio que em todos os processos. Isso é muito bom e é muito ruim também, né? Exatamente. Porque tem o seu jeito, as pessoas confiam em você, no seu gosto. Sim, porque se você pensa em crescimento, a gente precisa melhorar esses processos aí. Hoje, o que eu faço na loja, né? Hoje a gente tem processo para tudo, né? De atendimento, de como eu ofereço café, de como eu ofereço espumante, de como eu tenho... Então, a gente tem processo para tudo. Então, esse processo a gente chama de personalização JB. Então, já seria, assim, alguma coisinha aí para que eu consiga me desprender de alguns processos e consiga trabalhar para a empresa crescer mesmo, de fato, né? Não somente para a empresa girar, mas para a empresa crescer. Então, por isso que hoje a gente vem trabalhando nesses processos, né? E você já pensou em dar palestra, prestar assessoria para outras empresas, mulheres que estão abrindo o seu negócio, ainda está começando, tá lá no seu comecinho? Já pensei e já fiz isso durante a pandemia, né? Na pandemia a gente precisa aí melhorar nossa renda, então já fiz isso, deu muito certo. Então, fiz isso com algumas mulheres, dei assessoria para algumas mulheres e foi muito legal, elas tiveram bastante resultado, mas eu não consegui dar conta disso, de focar nisso e focar na loja. Então, eu precisei tomar uma decisão e a decisão certamente era a loja. Porque hoje você ainda está muito presa em todos os departamentos, como você falou. Sim. Mas pensando em crescer, né, futuramente, se você abrir mão ali de um processo ou outro, aí você vai conseguir dar conta de outros... Né? Consigo, de sim. outros planos, outros projetos. Consigo, sim. É uma coisa que talvez esteja, sei lá, no meu radar, mas não é uma coisa que, assim, hoje eu dou... É prioridade. Não é prioridade, mas é, sim, uma coisa que está no meu radar, é uma coisa que eu gosto, né? Você costuma fazer planejamento? Óbvio que você faz, mas eu quero dizer assim... Eu costumo fazer... Se tivesse feito planejamento de tudo... Óbvio que a gente deveria fazer, pode ser você, a gente marcou um dia pra fazer o planejamento e a Pamela não pôde esse dia. E aí, a gente tá assim, na cara e na coragem, do nosso jeitinho.
né? Nosso jeitinho. Nosso jeitinho, Nosso mulher jeitinho. brasileira de ser. Entendeu? A gente tá aqui no nosso exato. jeitinho, comendo um queijo. É, Hoje eu almocei, que é uma evolução. verdade. Você não almoça? Almoçou pouco, mas almoçou. Constante Corrido. evolução. É porque você é maravilhosa, né? Magra e linda. Na minha Eu época. engordei 6 quilos. Quando eu cheguei esse na ano. obesidade, tipo, eu não almoçava, mas aí comia pra dedéu à noite. Então, eu tinha uma vida bem E desregrada. como é que é, né, Ju? Se olhar no espelho, você tá vendo ali que você não tá na sua melhor fase. Isso é uma barra, né? Nossa, aí foi. Você se olhar no espelho, Foi. Aham. E eu tenho essa questão, pra mim, tipo, é importante, sabe? Cara, olha que estranho, pra mim é importante, sempre foi importante estar bonito, eu sabia que a minha profissão exige isso. exige isso, eu não falo nem de... Mas a gente tem que estar arrumada e cuidada, né? A cliente, ela vai chegar na loja, ela não quer ver uma louca de chinelo desarrumada, não, ela quer ver uma mulher que ela possa se inspirar, né? Então, assim, eu sempre soube o quanto isso era importante, cara, e naturalmente eu deixei isso sair das minhas mãos, naturalmente. Naturalmente eu fui engordando, naturalmente eu fui não me arrumando e... E com a cabeça também, né, Ju? Exato. O psicológico não tava bom, então tudo exato. tava... E se vocês olharem hoje a loja da Ju, vocês precisam ir à loja da Ju. Porque, gente, aquilo ali nem parece uma loja, parece um castelo encantado. Você entra e aí tem uma vendedora maravilhosa que eu já amo. Madu, né? Madu, Madu! Eu vou lá Madu, dançar daqui a pouco eu tô aí. Madu, hein? Qualquer dia eu vou aí. Olha, na verdade, as duas são incríveis. Depois eu vou lá com A a Su, a Thalita. Madu e a Su, A Ó, Su e a Madu. Su e Mas Madu, tem eu uma quero ser galera. atendida por vocês, tem, hein? tem outras meninas também, tem mais 3 meninas que você não conhecia. Tem, né? Eu vi uma andando por ali, pegando uns sapatos, mas acho que tem mais gente, Tem, né? tem. Mas, a Madu e a Su, que estão ali no atendimento. Gente, você quer um atendimento de qualidade? Porque tem loja que a gente entra, parece que a gente tá fazendo mal de entrar na loja, né? O vendedor te olha assim, tipo, o que você tá fazendo aqui? Eu tava descansando, né? Exatamente. Então, e totalmente diferente lá, nossa, super meiga, já me atendeu, vem aqui, quer um espumante, quer um café, um cappuccino. Elas me ofereceram, gente, umas 10 vezes. E aí, assim, toda preocupada, senta, não, vou pegar, vou fazer um atendimento impecável, fora tudo que é maravilhoso, E o que né? acontece? Quando você pede alguma coisa, se você pede um espumante, você pede qualquer coisa que você vai beber lá, e eu queria muito que você tivesse aceitado. Ah, eu fiquei mal de não ter aceitado. Vem um guardanapo, a gente deixa todos os guardanapos escritos com uma frase. Eu já perdi a conta de quantas pessoas choraram lendo esse guardanapo. E aí a gente deixa os guardanapos escritos com mensagens assim maravilhosas, mas todas de Deus. E aí a gente coloca o seu nominho na hora que a gente vai. Gente, então eu perdi as contas da galera que chora. Falou, cara, veio uma resposta de Deus aqui, entendeu? É muito Caramba, que legal. incrível, Sacada, que Ju, incrível. que incrível. Isso eu bolei na pandemia, que falei, cara, o que a gente vai fazer? Porque a gente precisa agradar, na hora que tava abrindo, agradar a cliente. E tipo, cara, eu tenho grana pra fazer alguma coisa? Pra comprar um brinde? Não tinha. Quanto que é guardanapo? R$2, né? 2 e pouco. Então vamos começar a fazer frase. E a gente fazer frase motivacional. Mas aí Deus me incomodou e tinha que ser frase de Deus. Mas é surreal. Gente, a galera chora. É surreal, parece que... Eu falo, vocês nunca vão escrever isso sem amor. Escrevam com amor. E é surreal como sai coisas assim que, sei lá, a pessoa era tava pra aquela precisando. pessoa na Vocês hora. viram como é possível fazer o diferencial mesmo sem dinheiro? Uhum. Você teve uma ideia brilhante, pegou um guardanapo e ainda toca, né? Uhum. Ainda toca. Toca. Eu não peguei o espumante aquele dia porque realmente eu não tava bebendo, mas eu até fiquei assim, putz, porque realmente parecia que vocês queriam que eu pegasse, assim. Ah, mas eu coloquei pra gelar pra você. Não, depois eu tem falei, certeza acho que a você não gente vai exagerou, querer. cara. Acho que Você não a vai gente querer. E eu fiquei, porque eu gosto de beber, mas aquele dia eu tava com a sinusite, então eu tava tomando corticoide. Eu falei, não vou beber. Mas normalmente eu aceito. Eu falei, nossa, mas elas queriam tanto que eu tivesse bebido, eu devia ter pego, porque eu gosto de receber essas mensagens, é sempre bom, né? Mas não vai faltar oportunidade. Não vai. Uhum. E aí na próxima eu vou beber, só pra ganhar um guardanapo. Só pra ganhar um Mensagem. guardanapo. Não, com elas mensagem. colecionam. Cadê meu guardanapo? Deixa eu colecionar. Ai, pera, volta. Meu guardanapo, esqueci ali. Não sei, elas colecionam, é muito legal.
Que legal. É sempre bom ser bem atendido, ter um carinho. É muito E legal. o que eu tava falando... Você já ganhou, né, Cá? Guardanapo, né? Não é? Ó, depois a gente vai tirar foto do guardanapo que a gente vai ganhar lá na loja da Ju. Eu vou lá com a Boa. Thalita e aí a gente vai tirar foto do nosso guardanapo. E vocês Isso. também precisam ir até lá, certo? Depois a gente vai deixar na descrição do O vídeo, arroba da tudo loja. certinho da loja. Isso. Uhum. Aí o que eu ia te falar do planejamento, que a Pamela não me deixa eu falar, ficou me zoando aqui, é porque assim, eu costumo fazer um planejamento, não é um planejamento, começou o ano 2023, são as minhas metas, não é nenhum planejamento, são as minhas metas pra 2023. Eu comecei a fazer isso não faz muito tempo, foi acho que em 2018. Só que eu tava num momento que eu tava meio mal, né? 2018 foi o meu segunda gravidez e foi de supetão. E Você tem 3, eu tenho né? 3. Eu vi. Aí veio na sequência, assim, eu falei, meu, eu não tô dando conta de um, veio o segundo. E eu tava num momento difícil. Só que é aquilo, a gente se faz de o palhaço, né? A gente se faz de bobo da corte, eu sempre falo Sim, isso. aham. E aí eu cheguei na empresa, eu tinha 6 ou 7 funcionários do departamento comercial, era pequenininho ainda. Aí eu cheguei e falei assim, olha, a gente começou o ano, eu imprimi planos para 2018, coloquei umas linhas, imprimi, coloquei numa pastinha da empresa que a gente tinha e dei uma para cada um. Eu falei, eu gostaria que vocês escrevessem aqui os seus planos, os seus projetos para o 2018. A Isadora até estava lá, né? Eu dei uma folhinha para ela. 2018? 2018, ela tá comigo há pouco tempo, né, Isa? Caraca, Isa. E aí eu pedi pra eles escreverem, só que eu tava tão numa bad vibe que eu falei, olha, eu não conseguia escrever pra minha pessoa física. Caraca. O que eu quero pra mim, Thalita? Então eu tava assim, tipo, eu vou fazer na minha pessoa jurídica. Eu falei, então vocês vão fazer, pedir pros funcionários fazerem por eles, que eu ia fazer pela HS. Aí eu coloquei lá na HS tudo que eu queria. Eu quero fazer 400 vendas no mês, vender 400 processos. Era difícil contratar pessoas, porque quando a gente tem uma empresa pequena, que não tem nome ainda, é difícil conseguir bons currículos. Sim, sim. Então era muito difícil. Eu falei, eu quero que as pessoas gostem de trabalhar aqui, eu quero que seja fácil. E fiz um monte de coisa. Isso eram umas coisas que eu lembro. E nisso era janeiro. Essa pasta evaporou, sumiu. Quando chegou... Janeiro de 19. De 18. Ah, 2018. Você escreveu em 18. Isso, em 2018. Se eu falei 19, eu falei errado, Não, era não, é que eu 2018. pensei que você tinha escrito em 18 e tinha aberto no outro janeiro. Aí, em 2018, eu escrevi em janeiro, perdi essa pasta. O ano foi tão acelerado, tudo foi acontecendo e eu sempre querendo mais. E eu não percebi o que estava acontecendo. Aí chegou aquela linda ali, da Isadora, falou, tá, olha o que eu achei, as suas metas pra Foi 2018. ela que achou sua pasta? Foi ela que achou. Foi a escutei Isa. essa história. Ela achou a minha pasta e falou assim. E ela já tinha lido a pasta, né? Ela achou, ela leu. Aí ela falou assim: você viu? Realizou tudo que você escreveu. Aí eu olhei assim que eu falei: vendi 400 processos, tem um monte de currículo. As pessoas estão aqui. Tudo que eu escrevi tinha acontecido, assim. Foi tão mágico aquele momento. Eu acho que aquilo foi um dos meus troféus. Sim. Porque aí eu falei assim, cara, não é que eu falei pra eles fazerem, acontece mesmo. Sim. Por que eu não fiz pra minha pessoa física, sabe? Aí, desde aquele 2018, todo ano, eu pego e eu escrevo o que eu quero pra esse ano. Porque na correria do dia a dia, os nossos sonhos às vezes se perdem. E às vezes a gente alcança, que nem as 400 vendas. Eu Verdade. alcancei, chegou nas 400, eu já queria 500. E eu não comemorei. Era um sonho. No A começo... gente vai tão no automático, né? E se a gente escreve, coloca numa agendinha, num bloquinho, numa folha, num papel, e fala assim, tá aqui, deixa ali, guardado. Passou um tempo, você olha e se fala, caramba, olha, eu queria ganhar X mil, hoje eu ganho 2X disso. E sabe? a gente não acompanha. Não acompanha. o processo. A gente não valoriza os pequenos progressos, né? Os Eu pequenos acho que é progressos. muito importante fazer isso. E às vezes são grandes progressos. Sim. Porque quando eu coloquei ali que eu queria vender 400 processos, eu vendia 170, menos de 200. Tava difícil bater os 200 e eu coloquei, eu quero 400.
pô, eu alcancei, não que eu não tenha comemorado, porque cada meta batida eu comemoro com a minha equipe e tal, mas não era uma coisa que eu parei e falei, cara, era um sonho, um objetivo pro ano que eu concretizei. Então, a partir dali, eu sempre coloco, porque aí a gente sempre vai dar valor e vai ver, opa, eu evoluí. É o nosso pequeno troféu. Porque se deixar, Saindo a gente daqui, vai eu vou indo... fazer isso. Eu vou pegar um caderno e vou anotar tudo que eu quero. Porque aí você consegue notar se você conseguiu realizar ou não, né? Sim, Isso exatamente. é muito bacana. A gente, e aí faz diferença, né? Porque a gente visualiza, a gente lê Sim. o que a gente fez. E a gente realmente, às vezes, a gente não valoriza os pequenos processos. Porque, tipo, quando eu fiz o tal do guardanapo, eu falei, ora bolas. Hoje, muitas clientes voltam lá. Hoje a gente tem faturamento por causa disso. As clientes voltam lá, meu, cara, eu quero ver o que vai sair ali pra mim. Então a gente tem que valorizar os pequenos, os grandes, obviamente, né? Mas os pequenos Com também. certeza. Com certeza. Imagina, receber uma mensagem. Não é toda empresa que faz, não é toda loja. Às vezes você vai, o pessoal não te dá. Ah, beleza, eu não tenho dinheiro pra te dar um brinde caro, mas alguma coisa, uma mensagem. Tudo faz diferença, né? O atendimento de qualidade. E hoje eu posso até ter o caro, um brinde melhor. Mas você mantém. Mantém, ó. É isso A que elas tradição, querem. é uma tradição. É uma virou tradição. verdade. É isso que elas querem, né? O guardanapinho delas, as presenciais, né? Ainda tô bolando alguma coisa pra saber o que eu faço com as online, né? Mas assim, as online elas ficam impressionadas com o cheiro que chega a sacola, né? Eu não Nossa, sei verdade. se você notou, a loja ela é muito cheirosa. Notei. Então, assim, eu tenho 2 máquinas que põem um puta cheiro na loja, sabe? Então, isso chega hoje pra minha cliente online também. Isso aí faz diferença. A experiência de abrir A e sentir aquele cheirinho, a né? experiência, o cheiro, o que ela lê, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela toca, tudo isso faz diferença, né? Na hora do Porque hoje em dia não dá atendimento. mais pra vender só o produto, né? Não, é impossível. Ainda mais pra esse público mais seletivo. Aham. Você tem que vender uma experiência junto e tudo, né? Você tem que vender uma experiência, você tem que ter uma cara, você como loja. Gente, até quem não coloca cara, por exemplo, a Magazine Luiza, ela tem hoje A Lu, o da avatar, Magalu. né? a Lu, né? A Lu. Então ela tem uma cara. E você olha lá o Instagram dela, tipo, gente, ela tá malhando, ela tá falando besteira, ela tá fazendo churrasco. Então você tem que ter uma cara. As pessoas precisam ter pessoas com quem elas se identificam. E graças a Deus a minha persona ela é muito parecida comigo, né? É uma mulher que gosta de se cuidar, mas que gosta de beber, que gosta de sair com o marido. É isso. Então, graças a Deus a minha persona se parece comigo também, né? Então elas precisam ter alguém pra se identificar. Ô Ju, e falando um pouquinho agora, você mencionou do seu marido, como é que foi toda essa trajetória com ele, essa questão? Você já falou aí que sempre trabalhou bastante. Você teve períodos que deve ter trabalhado mais do que hoje. Você vai todos os dias pra loja? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E ele nunca reclamou? Ah, você tá trabalhando muito, essa loja tá acabando com você, Pelo quando você tava contrário, ali triste, ele- chateada, desiste disso. Não, ele sempre ficou muito preocupado, né? Eu não sei como que é pra vocês, mas eu acho que às vezes o marido da gente acha que a gente é muito frágil, né? E às vezes a gente nem é tão frágil assim, ele acha que qualquer coisa a gente vai quebrar, quebrar assim, eu falo como se a gente Como se fosse de fosse um cristal, bibelôzinho, né? exatamente. E então ele sempre ficou muito preocupado, mas ele sempre me apoiou, né? E na verdade nós dois, nós viemos da mesma condição, né? A gente já teve tempo, no início do casamento, que a gente não tinha o dinheiro pro VT, pra pegar o ônibus e tudo mais. Mas, Nossa, você tem uma As história coisas- incrível. Eu sim. nunca imaginei. aham, E quando você deu lá os spoilers, falando, vou contar os perrengues, eu falei, gente, eu nunca imaginei que você tinha passado por tudo isso. sim, E que hoje você é a princesa daquele castelo maravilhoso que você tem hoje. bonitinho. Muito obrigada por isso. Acho que uma das nossas maiores questões não é a dele, tá, gente? É a minha. Foi a questão mesmo da gravidez mesmo, Maternidade. sabe? Exatamente. Não foi a dele. Ele é tranquilo, ele fala que a vida dele é muito feliz, do jeito que é, né? Mas vocês são mães, né? Então acho que vocês me entendem, né? Então acho que essa daí foi a maior questão, assim, que pegou e talvez pegue. Talvez Mas não você pegue pra mim. ainda pretende? Você já fez tratamento, alguma coisa? Não? Cara, eu adoraria fazer tratamento. A gente já passou em médicos muito bons, mas ele tem medo, meu marido. Ele acha que vai acontecer alguma coisa comigo, então ele prefere adoção. Sim, Se a gente for partir, ele prefere a adoção. É lindo Que também, eu acho né? massa, demais, eu acho muito máximo. legal. Eu acho massa. Depois assiste o episódio da Betânia, eu acho que você vai ficar empolgada pra Ela, adotar. ela adotou 4 crianças maravilhosas. Sério? Um beijo, Betânia. Ela é maravilhosa. Não te conheço, mas já te... Ela é um amor em forma de humana.
sabe? Aí ela nossa, contou a é história exatamente dela. Mas ela só tem os 4, tem mais. Ela adotou 4 crianças. Aham. Adotou a primeira filha, que é a Fernanda, Maria Fernanda. Aí adotou os 2 irmãozinhos, que é o Maurício e... esqueci o nome. E depois adotou amiga. mais uma. Caraca. E aí ela tem 4. E aí eu saí daqui no episódio dela, e aí eu falei pro meu marido, eu falei, cara, a gente tem 3, dá pra gente ter 4. Vamos adotar um. E eu sou operada, né? Aí eu falei assim, não, a gente vai adotar um, você topa, a gente vai adotar um. Aí ele falou assim, não, tá, você tá falando sério? Eu falei, não, eu tô falando sério. Não, então a gente pode ver. Aí eu pedi pra Isadora, falei assim, chama o cara. Sério? Pedi pra Isadora ver. Isadora, gente, tá ali. Depois eu mostro ela pra vocês. Minha pupilinha querida. E tá minha amiga também de 15 anos, que eu amo. E a amiga, as duas estão ali, E o maravilhosas. amigo que tá colocando filtro aqui. E o Victor, E o gente, tá Victor. sempre nos nossos episódios. E aí, eu pedi pra ela puxar as papeladas, tal, pra gente adotar. Aí a gente tava se planejando pra adoção. Aí Aí você pediu pra Isadora? pra Isadora puxar todas essas Isa, não faz papeladas. isso não, Isa. Não obedece ela, não. Faz sim. Aí eu pedi pra ver toda essa questão. Tem uma lista imensa lá. É burocrático, mas dá pra... Dá. Eu acho que é super válido, assim. E... Poxa, você tá mudando a história de vida de uma criança, né? Você tá mudando a história de vida de uma E criança. meu marido é super a favor que a gente faça isso. Super, Então, super. eu Porque também, ele morre eu vou de te medo apoiar. de acontecer alguma coisa comigo. Ele acha que vai acontecer alguma coisa, né? Eu gostaria ainda de tentar. Ó, a Betânia tentou 7 vezes? 7. 7 vezes. Eu nunca fiz nada, nunca fiz nenhum tratamento. No meu caso, é somente a FIV, né? A inseminação já não rola porque eu não tenho as trompas. A Entendeu? FIV é em vidro. Isso, exatamente. Então, eu não tenho as trompas. Então, esse seria o meu único tratamento. Cara, e tá tudo bem comigo, sabe? A gente fez os exames, tá tudo bem, eu posso. O meu único problema foi, todas as vezes que eu tentei engravidar, engravidei, tipo, no primeiro mês, na primeira vez. Só que eu não tenho caminho, meu caminhozinho era prejudicado. Então, toda vez que eu engravidei uma vez, perdi normal. Aí, a segunda vez, ficou na trompa direita, tive que tirar o bebê. Tava tudo bem. Aí tirou a trompa. Tirei a trompa. Aham. Eu descobri que tava grávida, fiquei super feliz. Isso na segunda vez, descobri que tava grávida. E aí, só que eu tava com um pouquinho de sangramento, fui no médico, o médico fazendo ultrassom em mim, ele falou, não tô vendo seu bebê, não tô vendo seu bebê aqui, que não sei o quê. Aí, sabe aqueles médicos bem idiotas? Aí ele falou, já sei, tá na trompa, haha. Aí ele falou assim, quer ouvir o Nossa. coração? Eu falei, não quero ouvir. Aliás, ele falou, vai ter que tirar. Quer ouvir o coração? Eu falei, não quero ouvir. Nossa, gente. Ele Nossa. colocou o coração. Ai, Era que horror. ensurdecedor e era tudo que eu não queria ter escutado na minha vida. Aí ele colocou. E aí depois eu tive que fazer o processo de tirar. E aí eu fiz um exame que chama esterossalpingografia, pra ver se a outra trompa tava boa, a esquerda. Ela estava ótima, eu podia. E engravidei, batata, ficou na trompa de novo. Aí eu tive que tirar. Mentira, Jo. Exatamente. Aí você teve que tirar as duas. Tive. Então, hoje eu não tenho mais as trompas, entendeu? Então, naturalmente, pra mim é impossível engravidar. Se você me perguntar do restante, tá tudo bem, sabe? Tudo. Mas sabe o que eu acho, Jo? Ainda mais você que veio de periferia, que veio, que sabe o que passa, né? Imagina essas crianças que estão lá também, esperando por um lar, né? É, E não seria legal mudar a vida de uma seria, pessoa? cara. Eu nunca tinha visto por esse lado. Pensa. Juro. Ainda mais a Betânia Pra falou... mim fez todo sentido o que você falou agora. Pensa nisso. A Betânia falou que acho que todos os filhos dela, os pais Não, eram a maioria. drogados. Eram 2 ou 3. Um era um casal, os pais eram drogados, a mãe era drogada. O outro também, a mãe era usuária, enfim, tinha alguma coisa assim. Era Então, imagina o que essas crianças viveram, né? Sim, E assim, criança é uma coisa tão frágil, tão amor, tão pura. Não é fácil. Então, acho que você mudar a vida de uma criança, né? Trazer uma outra realidade, carinho, amor. Não tô falando nem financeiro. Tô falando de aconchego, sabe? De acolhimento. Acho que isso deve ser incrível. Ainda mais Sim. você que já tem uma história, né? Exatamente. Exatamente. E- Fez todo sentido pra mim, viu? Eu De acho, verdade mesmo. Eu Obrigada. acho que é total. Ó, me emociona falar aqui de criança. Porque eu falei sério, eu falei assim, a gente tem um projeto, eu e meu marido,
de futuramente fazer alguma ONG, alguma coisa voltada para crianças, Que legal. com esporte voltado para criança, sabe? É um sonho de vida, é um projeto aí que eu espero que seja a médio prazo, não a longo, que a gente consiga realizar ele, né? Mas aí eu falei assim, cara, pode ser que a gente não consiga ajudar de imediato 100 crianças, 50, 30, né? Mas pode ser que a gente possa dar amor Sim, para uma criança e ela ser atenção. criada aqui com a gente, com os nossos outros filhos, ou você, seu marido, e uma criança, sabe, que vai ser seu filho, que você vai dar o amor, que vai te amar mais que tudo na vida, né? Ou, se você quiser também, fazer o... É FIB, né, que chama? A Phoebe. FIB. Uhum. Eu tenho uma tia do meu marido que ela fez, tentou inseminação, acho que ela chegou a fazer 3 ou 4. Aí engravidava e perdia. Aí eles foram viajar pra ela esquecer, foram pra Paris. Nossa, engravidou natural. Você tá acredita? brincando. Natural. E tem outra parente minha também, que ela cortou as trompas. Cara. Cortou as trompas pra não ter a laqueadura. Eu fiz a laqueadura. E eu só sei disso porque eu fiz a laqueadura. E ela veio e falou assim: você fez a laqueadura? Mas eu engravidei da Adriana depois da laqueadura. Eu falei, como assim? Depois eu posso engravidar Você fez? ainda? Eu fiz a laqueadura. Depois da terceira eu fiz a laqueadura. E aí ela falou assim e ela engravidou depois da laqueadura. Então isso que falam, é impossível. Pra Deus nada é. Né? E ela pode ligar. Né? Você sabe que pode ligar direto o ovário, a trompinha, o pedacinho que fica, eles podem grudar de novo. É mesmo? Foi assim que ela engravidou. Caraca. Foi assim que ela engravidou. Pra Deus nada é impossível, Nada é né, impossível. gente? Pra Deus nada é impossível. Pra Deus nada é impossível, mas ainda você tendo a oportunidade de mudar a vida de uma criança, eu acho que, né? E pra mim já isso é toma muito outra tranquilo. proporção. Pro meu marido ainda mais. Ele até prefere que a gente adote do que a gente tente alguma outra coisa, entendeu? Porque ele tem medo dele, é Sim, natural, ele tem medo de acontecer alguma coisa comigo, se perder, se acontecer Não alguma tem nem coisa. como não ter, né, Ju? Exatamente. E eu já passei por isso, gente, mas assim, zero, tipo, ficar me lamentando, ai Deus, por que comigo? Por que comigo? Porque acontece com pessoas, né? Enfim, por alguma razão Deus escolheu isso pra mim. Amo ver mulheres grávidas, amo ver, porque às vezes as pessoas acham que a gente não consegue, Não que a consegue gente... ver. Imagina, gente, amo ver mulher grávida, amo ver criança, eu tenho zero problema com isso, sabe? E é isso, mas eu acho que é uma das questões mais importantes da minha vida. Eu com 7 anos eu falei, eu nasci pra ser mãe. Sério, Ju? 7 anos de idade, eu sempre tive essa certeza. E aí não acontece, né? E não aconteceu. Tanto que, tipo, a minha família inteira, tipo, minhas irmãs têm muitos filhos. Só eu que não. É isso que eu ia te perguntar, você tem muitos sobrinhos? Tenho, nem sei te dizer quantos, já perdi as contas. Meu pai era safado, né? Então, assim, então ele tinha os filhos com a minha mãe, então tinha outros filhos, então nem sei o tamanho dessa E você galera. gosta? Gosto, gosto, bastante. Muda um pouco a vida, mas é bênção. É muito Ô Ju, eu bênção. queria te pedir pra você olhar naquela câmera ali que é exclusiva sua, pra você mandar uma mensagem, né, para as mulheres que estão assistindo a gente. Se você pudesse falar alguma frase que te motiva, uma frase ou uma palavra, algo que te motive pra motivar essas mulheres que estão assistindo a gente também, em toda a sua caminhada. É isso aí. Eu acho que assim, primeiro de tudo, gente, a gente tem que ter muito pé no chão quando a gente começa a nossa trajetória de empreendedorismo, sabe? Tome muito cuidado com tapinha nas costas. Cara, nossa, você tá arrasando, você tá indo muito bem. Que bom que venham os elogios, mas não deixa isso te tirar do chão, sabe? Muitas vezes esse tapinha nas costas, ele vai te deixar o ego é uma questão, vai te deixar com o ego inflado e você às vezes pode pensar que você já chegou lá e você não chegou. Então tome muito cuidado com tapinha nas costas. Nem tudo se fala pra todo mundo, sabe? Deixa pra contar as suas coisas quando de fato elas estiverem acontecendo. E principalmente, quando você tiver um BO, é só pra Deus. Essa é a minha opinião e essa é a minha convicção. É só pra Deus. É Ele que te tira, é Ele que te responde, é Ele que te tira de lá, sabe? E não desista, porque assim, é impossível você chegar lá sem ter passado por momentos difíceis. Maravilhosa. Uma salva de palmas pra ela, gente. Uma salva de palmas ela é aí, linda galera. demais, ela é linda. Ô, Ju, e deixa eu falar uma coisa pra você. Eu sei que você é uma guerreirona, assim. Olha a sua história, olha de onde você veio, olha onde você tá hoje.
né? Só que eu tenho uma coisa pra te falar que eu não sei se é tão boa, mas eu vou passar por isso, a Thalita vai passar por isso e você também. Eu vi o quanto essa história das amizades, da exclusão, mexeu com você. E hoje você tá em outro nível, Sim. mas naquela época aquilo mexeu, magoou. Sim, Só que eu vou te falar, muita gente ainda vai tentar te passar a perna. Às vezes é funcionário, sabe? Aquele que mais te ama, que mais te admira. Nossa, olha, passei por uma situação esses dias. Você é minha deusa. Quando eu crescer, quero ser igual a você. Eu te amo, eu te abraço e vira as costas. Então, assim, a Thalita também. A gente passa por cada coisa. Só lembra da gente quando acontecer alguma outra coisa. Não se deixa abalar. Sim. Você é incrível. Então não importa o que falam, não importa o que façam. E mesmo que a gente caia, nós três, se a gente cair pelo lado certo, a gente levanta e conquista de novo. O importante é estar do lado certo. Então, se você Exatamente. fica firme. Porque muitas coisas acontecerão. Mas você é incrível, você tem uma luz que atrai mosquito, que quando a gente brilha, atrai mosquito. Entendeu? Então, fica forte. E não deixa nunca ninguém derrubar essa muralha que é você. Sim, é o que eu falo sempre para as pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre prefiro ser a trouxa da história, mas eu durmo com a minha consciência tranquila, entendeu? Exatamente. Então isso. eu nunca vou conseguir, nunca quero conseguir algo passando a perna em alguém, tentando enganar. Eu prefiro ser a trouxa, entendeu? Deixa o espertão ir lá e se dar bem, né? Então é isso, porque é muito melhor você dormir com a consciência tranquila, porque assim, eu posso ter todos os meus perrengues que nós empreendedoras nós temos, mas eu durmo. Então, isso faz muita diferença pra mim. Talvez essa seja a minha plenitude também. E você já venceu tanta coisa, né, Ju? Que eu acho que hoje não é qualquer coisa mais que abala tanto, né? Já passou por Exatamente. muita coisa. Exatamente. E é Meu, isso. você Amei. é incrível, Vamos. incrível. Vou te abraçar antes, porque eu tô aqui querendo te abraçar já faz um tempão. Amei te receber aqui. Que história, que episódio. Não Eu esperava tanto. Eu amei estar aqui. Não sabia? esperava A energia de tanto. vocês são Obrigada. surreal. Foi uma lição pra gente, viu? E agora você já tem mais 2 amigas, 2 fãs. Então, com precisar certeza. compartilhar Eu alguma também sou fã de coisa, vocês. conte com a gente. Dá um abracinho, né? E antes da gente terminar, peraí, antes da gente se peraí. abraçar. Obrigada. Peraí. Antes de terminar, Vitor, como que a gente faz pra mostrar verdade. meu sapato? Gente, falando da loja da Ju, esse look que ela está é da loja dela. Olha que maravilhoso. Ju, dá uma viradinha, porque atrás ele tem um elástico que deixa super ajustado no corpo. Olha que legal. Lindo, né? Gostou? Maravilhoso. E como que eu faço pra mostrar meu sapato, que também é da Ju? Ju, Verdade, gente. vamos ficar ali do ladinho? Será que dá pra pegar, Vi? Vou lá do ladinho dela pra mostrar os nossos sapatos, né, Ju? Olha que boneca, Ó, gente. vamos lá. Como que eu vou ficar do lado Olhem dessa aqui, mulher? gente, os nossos sapatinhos. Essa sandália, ela é muito confortável. Ela tem um elástico muito Muito prático, né? confortável, muito. É super fácil de colocar, vou até mostrar pra vocês, ó. Olha isso. 1 segundo eu tiro o sapato. Olha pra colocar, mulher empresária, que tá sempre... Nossa, eu abri os dedos aqui, meu Deus. Ó, coloquei aqui rapidinho. Gente, ela é muito confortável, vocês não estão entendendo o conforto dessa sandália. Até pra quem não gosta de usar salto, né, Ju? Sim. Tem gente que não gosta de usar salto. Eu vivo de salto. Como ela tem o salto Então- mais larguinho, então ela divide o peso do nosso corpo. Então fica Divide, extremamente e super confortável. prática pra colocar, super gostosa, eu amei, já tô com ela, já virou meu Vocês têm que ver a bota que ela comprou, gente. A bota é próximo Maravilhosa. episódio, não percam, porque a bota é sensacional. Só tem um problema. Ela era a última bota. Ela até pegou a numeração, que não era dela. Gente, Pronto, peguei falei. uma bota que não é meu número, meu É. pé tá maior, mas tudo bem, eu tô com uma bota linda e maravilhosa, igual essa Você comprou a bota maior. Ó, antes da gente encerrar esse episódio, vem pra cá, amiga. Antes da gente encerrar esse episódio aqui, curtam, compartilhem. Gente, compartilha. Isso, gente, Ó, compartilha. quando a gente lançar os cortes aqui da Ju, compartilhem os cortes. É. Ajuda a gente a entregar esse conteúdo pra mais e mais mulheres, porque o objetivo é só um, ajudar vocês. Miglis, vocês também, viu? Por favor, compartilhem, curtem, mandem pra todo mundo, É isso tá? aí. Muito Yay! obrigada. Foi um prazer te receber. Prazer é todo meu. Ju.